E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais importantes da ciência, com uma ajudinha do conteúdo incrível do professor Batista Castro, que é fera em química para Enem e US. Vamos desvendar juntos o primeiro modelo atômico que botou ordem na casa, o modelo de Dalton. Bora entender os fundamentos que mudaram o jogo para sempre. Olha só que interessante. Antes do Dalton aparecer, a pergunta do que as coisas são feitas era mais papo de filósofo, sabe? Os gregos antigos, lá atrás, já falavam em átomos, mas era só uma ideia, uma viagem. O que o Dalton fez foi pegar essa ideia e falar, ok, legal, mas e as provas? Ele transformou a filosofia em ciência de verdade. E como ele fez isso, é exatamente o que a gente vai ver agora. Para organizar nosso bate-papo e ajudar na hora de estudar, se liga no nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que fez esse modelo seu primeiro modelo científico. Depois, vamos para as analogias que salvam na hora da prova, a bola de bilhar e as peças de Lego. Em seguida, um ponto super importante. Vamos analisar as falhas do modelo. E para fechar, a gente conversa sobre o baita legado que o Dalton deixou. Vamos nessa? Então, nosso primeiro ponto. É fundamental entender que John Dalton não acordou um dia e do nada inventou o átomo. Ele foi lá atrás, resgatou a ideia dos gregos, mas com uma diferença que muda tudo. Ele usou experimentos, dados, evidências para sustentar o que ele estava falando. A base de tudo, as leis ponderais. O trabalho de gigantes como Lavoisier, com aquela famosa lei de que na natureza nada se cria, nada se perde, e de Proust, que mostrou que os compostos têm receitas de bolo com proporções fixas. Tudo isso deu ao Dalton a munição que ele precisava. E aqui está a grande sacada. Por que essas leis apontavam para a existência de átomos? Pensa comigo, se a massa total nunca muda numa reação, e os compostos têm sempre as mesmas proporções, a explicação mais lógica é que a matéria é feita de bloquinhos indivisíveis que só se rearranjam. O modelo de Dalton não era um chute, era uma explicação genial para fatos observados em laboratório. Tá, mas então como o Dalton imaginava a cara de um átomo? A analogia mais famosa e que ajuda demais a gente a lembrar na hora da prova é a da bola de bilhar. Simples, sólida, perfeitinha. E essa ideia da bola de bilhar se resume em alguns pontos bem diretos. Para o Dalton, o átomo era uma esfera maciça. Não dava para dividir, não dava para quebrar, não dava para destruir. Ponto. Outra coisa, todos os átomos de um mesmo elemento, tipo oxigênio, seriam perfeitamente idênticos, gêmeos univitelinos. Já um átomo de oxigênio seria totalmente diferente de um de hidrogênio. Parece simples hoje, né? Mas na época, isso foi uma revolução. Beleza? Se o átomo é uma bola de bilhar, o que acontece numa reação química? Para explicar isso, a gente vai usar uma segunda analogia que é sensacional. Pensa nos átomos como se fossem peças de Lego. Imagina que você tem um monte de peças de Lego. Numa reação, você não cria pecinhas novas do nada, nem quebra as que já existem. Você só desmonta o que estava montado e cria uma coisa nova. É exatamente isso que Dalton propôs. As reações químicas são só um rearranjo dos átomos. Isso explica com perfeição a lei de Lavoisier. Nada se perde, as peças continuam ali. E a lei de Proust, sobre as proporções fixas. Genial, né? E essa tabela aqui, gente, é ouro. É uma ferramenta de estudo perfeita. Ela conecta tudo o que a gente conversou. Qual a forma do átomo? Pensa na bola de bilhar. Como funciona uma reação? Pensa no jogo de Lego. E qual a base científica de tudo isso? As leis ponderais. É o resumo da ópera, perfeito para revisar antes da prova. Mas como toda boa teoria científica, o modelo de Dalton não era a resposta final para tudo. E entender os limites, as rachaduras do modelo, é tão importante quanto saber os acertos, principalmente porque as questões de prova adoram explorar exatamente isso. Este slide mostra o placar do jogo. De um lado, o que o modelo de Dalton explicava super bem. As leis das massas, as proporções, tudo certinho. Mas, e a eletricidade? Por que um balão esfrega no cabelo e gruda na parede? O modelo da bola de bilhar, maciça, não tinha como responder isso. E também não previa que poderiam existir partículas ainda menores dentro do átomo. E um dos pontos que realmente balançou o modelo foi a descoberta dos isótopos. Lembra que o Dalton bateu o pé que todos os átomos de um elemento eram idênticos, inclusive na massa? Pois é. Mais tarde, a ciência descobriu que existiam átomos de carbono, por exemplo, com massas diferentes. Essa foi uma das primeiras grandes rachaduras no modelo da bola de bilhar. Mas muito cuidado aqui. Dizer que o modelo tinha falhas não quer dizer que ele estava errado e que a gente joga tudo fora. De jeito nenhum. Na ciência, os modelos vão evoluindo, um degrau de cada vez. O trabalho de Dalton não foi o fim da história, mas foi o seu primeiríssimo e mais importante capítulo.
E é esse o grande legado dele. Dalton tirou o átomo do campo das ideias e o colocou no laboratório. Ele transformou a filosofia em uma teoria científica, com base em dados, em medidas, em experimentos. Ele nos deu a primeira versão funcional e quantitativa do átomo, abrindo a porta para todo mundo que veio depois: Thomson, Rutherford, Bohr, para toda a química moderna. E para quem quer ir ainda mais fundo nesse universo da química, seja para o Enem, para a UES ou por pura curiosidade, fica a recomendação de ouro. Confiram o canal do professor Batista Castro. O material dele é de primeira linha, vale muito a pena. E para a gente fechar com aquela pulga atrás da orelha, se o modelo de Dalton era essa bola de bilhar indestrutível, qual foi o próximo passo? Qual foi a descoberta que chegou e mostrou que essa bola, na verdade, não era tão maciça assim, que tinha coisa dentro dela? Fica aí a reflexão. Um abraço e até a próxima.